Conheço o homem que escapou 7 vezes da morte e ainda ganhou na loteria. Nascido na Croácia, Selak trabalhou como professor de música. Esse simpático senhor poderia facilmente deter 2 títulos completamente opostos. O de homem mais azarado do mundo e o de a pessoa com mais sorte de todos os tempos. Isso porque ele sobreviveu a 7 acidentes gravíssimos, como a queda de um avião e um trem descarrilhado. E como se não bastasse ter tido sorte em todas as tragédias que escapou, aos 81 anos ele ganhou na loteria. Tudo começa em um dia de inverno em 1962. Enquanto Frane viajava da Bósnia para a Croácia, o trem o qual ele estava saiu dos trilhos e despencou em um lago congelado. Todos os passageiros morreram e ele apenas quebrou o braço e ainda conseguiu nadar até a margem. Este era apenas o primeiro de uma série de eventos bizarros que viriam a acontecer nos próximos anos. No ano seguinte, 1963, o homem ficou sabendo que sua mãe estava doente. Então, quis embarcar em um voo doméstico entre 2 cidades da Croácia. O primeiro voo estava lotado, porém, sortudo como era, Selak disse ter conseguido convencer a companhia aérea, que liberou uma brecha. Conseguiu então sentar na parte traseira do avião com a comissária de bordo. O avião, que tinha 2 motores com defeito, simplesmente parou de funcionar ainda no ar, e houve despressurização da pequena aeronave e ela iniciou uma queda. Uma das portas do avião se soltou e Frane, sim, o incrível Frane conseguiu escapar e deixou a aeronave mesmo sem paraquedas. Todos os 19 passageiros e a comissária que estava sentada ao lado dele morreram, e Frane caiu em um monte de feno e conseguiu sobreviver. Ele estava inconsciente quando foi resgatado, mas se recuperou bem, com apenas alguns arranhões. Já em 1964 escapou de um acidente de ônibus. Desta vez, a via estava congelada e isto fez com que as rodas do veículo travassem e que ele despencasse por uma colina abaixo e indo parar em um rio. 4 passageiros foram mortos. Mas nenhum deles era Frane, o professor apenas saiu nadando, são e salvo, com apenas alguns arranhõezinhos para contar a história. Depois de 3 quase mortes, é normal que uma pessoa se sinta um pouco desmotivada, e talvez por isso, Selak resolveu passar um tempo mais retirado, evitando pisar em trens, ônibus e aviões. Em 1970 seu veículo pegou fogo, enquanto Selak estava ao volante, ele saltou para fora do automóvel e correu a ponto de conseguir fugir da grande explosão que aconteceu alguns segundos depois. Em 1973 ele novamente escapou de outra explosão em seu carro enquanto dirigia. A diferença é que, dessa vez, Selak teve alguns ferimentos e queimaduras, e não apenas arranhões. Mas nada mais sério. E depois de ter passado por quase todos os meios de transporte, será que ele correria algum tipo de perigo enquanto estivesse andando? Só um palpite. Em 1995 ele foi atropelado por um ônibus e saiu ileso. No ano seguinte, 1996, ele escapou de uma batida entre o carro que ele dirigia e um ônibus que causou o acidente. O carro despencou de um penhasco e, inacreditavelmente, ele se pendurou em uma árvore e escapou da queda. O homem ficou conhecido como o mais sortudo de todos os tempos, embora esse título seja controverso. É sorte escapar da morte, mas é sorte também sofrer tantos acidentes assim? Foi essa dúvida que Selak quis sanar em 2003, quando resolveu apostar na loteria. Resultado, ele ganhou 600 libras esterlinas, cerca de 3,5 milhões na loteria, depois de passar 40 anos sem apostar.
E agora, seria ele o mais sortudo ou azarado do mundo? Se gostou do conteúdo, curte, comente e compartilhe.